Olá, meus queridos alunos do Colégio Laerte, da segunda série do ensino médio. Aqui quem está falando é o professor Jamil de Matemática. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo de análise combinatória. Vamos falar, então, mais precisamente sobre arranjo simples. Nós já falamos sobre o princípio fundamental da contagem, permutação sem repetição de elementos e permutação com repetição de elementos. E agora então nós vamos falar sobre o arranjo simples, tá? Que na sua definição traz o seguinte: os agrupamentos formados nos exercícios de análise combinatória podem ser considerados arranjos simples. Será assim classificados se levarmos em consideração a ordem dos seus elementos, isso é muito importante, tá? Ou seja, se os agrupamentos forem diferentes entre si pela ordem dos seus elementos. O arranjo, pessoal, ele pode ser resolvido através de uma formulazinha. Vocês verão que não é necessário usar a fórmula se a gente conseguir analisar e compreender bem os exemplos. Mas a fórmula, ela é a seguinte: arranjo de np elementos é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. N, pessoal, esse n aqui seria o total de elementos, ok? Daquela situação. E o p são os elementos tomados para montar, então, cada agrupamento. Vamos fazer, antes de nós fazermos esses exemplos aqui, deixa eu explicar para vocês qual é a diferença, então, de arranjo simples e permutação. Que, na verdade, vocês verão que permutação também é um arranjo simples, só que a gente resolve um pouquinho diferente. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você disponha desses seguintes algarismos: 1, 2, 3 e 4, e você precisa formar senhas, tá? De 4 dígitos. Então veja, você tem 4 elementos e você vai formar a senha com 4 algarismos. Quer dizer, não vai ficar nenhum elemento de fora a cada agrupamento que você fizer, a cada senha que você fizer. Então, no caso, seria uma permutação, como nós já vimos anteriormente, seria uma permutação com 4, né? Que basta fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Que seria, então, 24 senhas. Qual é a diferença, então, agora para arranjo? Vamos pegar o mesmo exemplo, só que nós vamos montar senhas não usando os 4 algarismos, e assim apenas usando 2 algarismos. Então você dispõe dos 4 elementos, que seria o nosso n na nossa formulazinha lá de arranjo, ok? Mas a cada agrupamento, a cada senha que você for formar, você não vai usar os 4 como na permutação, você vai usar apenas 2, que seria os nossos elementos que nós estamos tomando, então, a cada agrupamento, a cada vez. Que seria, no caso, o nosso P. Bom, antes de usar a fórmula, como não são tantas senhas assim, vamos montá-las? Olha só. Começando com o número 1, nós poderíamos montar a senha 12, concorda? A senha 13 e a senha 14, não é isso? Começando com o número 2, nós poderíamos formar a senha 21, a senha 23 e a senha 24. Começando com o número 3, nós poderíamos formar a senha 31, 32 e 34. Lembrando que não pode repetir o mesmo algarismo, ok? E começando com o 4, nós poderíamos montar a senha 41, 42 e 43. Ok, pessoal? Quantas senhas, então, nós conseguíamos montar dispondo desses 4 algarismos, tomando apenas 2 de cada vez, né? Nós vamos formar senhas de 2 dígitos. Nós poderíamos formar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 senhas. Ok. Lá na definição, nós vimos que o mais importante, uma das partes mais importantes para mim definir o que é um arranjo, é que a ordem dos elementos, ela cria uma nova situação. Como assim, professor? Veja, aqui nós pegamos o número 1 e o número 2. Eu formei a senha 12. Se nós trocarmos de posição o 2 pelo 1, que no caso seria essa senha aqui, ó, criaria uma nova senha, não criaria? Então veja, a ordem dos elementos, ela importa. A ordem dos elementos tem que ser levada em consideração, porque ela cria uma nova senha. Então, o que é um arranjo? Um arranjo são situações onde eu tenho um número n de elementos, onde eu vou tomar o número total ou menor que esse número de elementos. No nosso caso aqui eu tinha 4, fui pegando de 2 em 2, porque se eu pegar os 4, então ele passa a ser uma permutação que nós já aprendemos a fazer. E que a ordem dos elementos importa, cria uma nova situação. Bom, vamos usar a fórmula só para ficar mais claro. N seria então o 4 e o P o 2. Então ficaria 4 fatorial dividido por n, que é 4, menos 2, que é o p, fatorial. Vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 e vou parar. Por que eu vou parar no 2? Porque 4 menos 2 é 2. E olha aqui, ó, fatorial. Então aqui eu poderia simplificar. 4 vezes 3, 12. Ok? Mas também falei para vocês que não necessariamente a gente precisa usar a fórmula. Basta a gente analisar da seguinte forma. Veja só. Nós vamos formar a senha de 2 dígitos. Ok? Imagine assim, ó. Quando você vai escolher o primeiro número, aqui, ó, o primeiro número para formar sua senha, você dispõe de quantos elementos? De 4 elementos. Ok? Beleza. Vamos supor que a gente tenha escolhido o número 1 para formar a nossa senha. Quando você colocou o número 1 aqui, ó, veja, esse 4 é o número de possibilidades, não é o número 4, tá? Eu estou formando senha, por exemplo, vou formar a senha 12 ou 13, enfim. Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Escolhi o número 1. Quando eu escolho o número 1, sobram quantas possibilidades para o meu segundo algarismo aqui, para mim montar minha senha? Não sobra apenas o 2, o 3 e o 4? Não sobraram 3 possibilidades? Então, se eu multiplicar o número de possibilidades que eu tinha na primeira, vamos dizer assim, na primeira casinha e depois na segunda, eu também tenho o número de senhas. Veja que a gente está calculando aqui a quantidade. Aqui a gente demonstrou quais são as... Bom, pessoal, vamos fazer mais alguns exemplos. Veja essa situação. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através de voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Veja, primeira coisa, é um arranjo? Sim, é um arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. Uma coisa é você ser o diretor, outra coisa é você ser o vice-diretor. Então, se há uma troca entre o diretor e o vice, o cargo aqui ele tem que ser levado em consideração. Então, a ordem, no caso da escolha, é muito importante, ok? Então, primeira coisa é um arranjo. Bom, se nós formos fazer pela fórmula, ficaria assim, ó. Então, seria um arranjo com 15 elementos, tá? No total, onde nós vamos tomar quantos de cada vez para montar o agrupamento? Não são apenas o diretor e o vice? Então, desses 15, né, funcionários que se candidataram, nós vamos pegar apenas 2 para montar, então, o nosso agrupamento. Veja, ficaria assim, ó, 15 fatorial dividido por 15 menos 2 fatorial, usando a nossa fórmula. Então, nós faríamos 15 vezes 14 vezes 13 e vou parar. Por quê? Aqui embaixo, 15 menos 2 não seria 13? Fatorial também? Então aqui eu cancelo e faria apenas 15 vezes 14,
que no caso é 210, tá bom? Muita gente gosta de usar a fórmula, tá? Acha mais claro, acha mais fácil, fiquem à vontade. Mas também nós podemos pensar assim, ó. Nós vamos escolher o diretor e o vice. Para a escolha do diretor, entre quantos funcionários a gente pode fazer essa escolha? Entre 15. Assim que sai a escolha, então, do diretor, sobram quantos para disputar o cargo de vice-diretor? Vamos pensar dessa forma. Se já foi escolhido um como diretor, então dos 15 só sobram 14. E fazendo 15 vezes 14, nós também chegamos no número 210. Então, são 210 maneiras diferentes que pode ser feita essa escolha entre o diretor e o vice. Mais um exemplo. Uma família é composta por 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos, que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule as sequências dos possíveis meses de nascimento dos membros dessa família. Vamos lá. Então veja bem, nós sabemos que um ano tem 12 meses, ok? E que a família é composta por 6 membros. Vamos pensar então no pai. Vamos escolher um mês para o pai ter nascido, vamos pensar assim? Quantos são os meses do ano? Não são 12? Então, como ainda a gente não determinou nenhum dos meses, né, que um dos membros da família nasceu, então a gente ainda tem 12 meses para colocar então o nascimento do pai. Beleza. Uma vez escolhido, vamos dizer assim, né, o mês que o pai nasceu, a mãe não pode então ter nascido no mesmo mês que o pai, porque cada um nasceu em um mês diferente. Então sobram 11 meses para a mãe. Vamos supor que aqui o pai tenha nascido em janeiro, a mãe em fevereiro, tá? O próximo filho, né, o primeiro filho no caso aí, ele não pode então ter nascido nem em janeiro nem em fevereiro. Sobram quantos meses para que ele possa ter nascido? Apenas 10. E assim sucessivamente, né? O segundo filho sobram 9 meses, o terceiro 8 meses e o último filho sobrariam apenas 7 meses de escolha. Fazendo essa multiplicação, pessoal, nós chegaríamos no número, olha só, 665.280 escolhas diferentes, hein? Quer dizer, existem todas essas possibilidades aqui, ó, para que um tenha nascido em um mês, né, diferente do outro. Olha só, se nós fôssemos fazer pela fórmula, seria um arranjo de 12 por 6, ok? Bom, vamos para mais 2 exemplos. Bom, nesse terceiro exemplo, diz assim, em uma corrida com 10 atletas, então veja, ó, se você optar por usar a fórmula, então já imagina assim, ó, o N sempre é o total de elementos, no nosso caso aqui, o total de atletas, tá? Competindo. Pergunta-se de quantos modos distintos, né, quantas combinações podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Então veja só, é como se fosse montar então o pódio. Desses 10 atletas, apenas 3 formarão o pódio, tá? É um arranjo? Sim, é um arranjo. Porque a ordem importa, né? Vamos supor, se João, Pedro, nessa ordem. João chegou em primeiro, Pedro em segundo e Alberto em terceiro. Uma coisa é o João chegar em primeiro, ganhar a medalha de ouro. Se nós mudarmos a ordem aqui, ó, fizermos assim, ó, Pedro, Alberto e João, né? Veja então que a ordem importa, porque existe um certo valor para essas medalhas aqui, né? Então a posição importa muito, né? A ordem dos elementos. Então seria um arranjo de 10 por 3, mas que também nós podemos fazer sem a fórmula, não é isso? Imagina, são 10 atletas. Na primeira colocação, para chegar em primeiro, então, existiam 10. Assim que o primeiro chegou, só tem 9 disputando o segundo lugar. E assim que o segundo colocado chegou na competição, então
só sobraram 8 competidores disputando a medalha de bronze. Vamos imaginar assim. Isso daria 720 combinações diferentes de pódio. Bom, então já no nosso último exemplo, diz o seguinte: em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha, lado a lado, e numeradas de 1 a 5. 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas também pela posição das pessoas nas cadeiras ocupadas. Quer dizer, nós vamos deixar, no caso, uma delas vazia. Mas, se uma pessoa sentar na cadeira 1 e depois, numa próxima formação, ela sentar na cadeira 3, então ele está querendo dizer que já muda aqui a configuração. Então, por isso que é um arranjo, porque a ordem em que as pessoas vão se sentar importa, ok? São 4 pessoas, pessoal. Quando a primeira pessoa for se sentar, ela tem 5 opções de escolha, certo? Uma vez escolhida uma cadeira, a segunda pessoa ela tem apenas 4 cadeiras à sua disposição, ok? A terceira pessoa, vamos supor então que a primeira pessoa tenha escolhido a cadeira 4 e a segunda pessoa tenha escolhido a cadeira 1, por exemplo, tá? A terceira pessoa, ela tem quantas opções de escolha? Ela tem 3 opções. Ok? Escolheu a cadeira 3, por exemplo. Quando a última pessoa for se sentar, ela tem apenas 2 opções de escolha. Tá? Se a gente for usar a fórmula, seria um arranjo de 5 por 4, porque são 5 cadeiras, onde serão apenas tomadas 4 a cada vez. Ok? Fazendo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, nós chegamos no número 120. Essas são, então, as possibilidades de ocuparem essas cadeiras as 4 pessoas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.